A moeda de troca que movimenta o desenvolvimento da sociedade passou por mudanças drásticas ao longo do tempo. Do escambo para o dinheiro físico e do dinheiro físico para os dígitos no aplicativo vistos pela tela do celular. Dedicamos a maior parte da nossa rotina a atividades que nos farão aumentar a quantidade de dinheiro na nossa conta. Tudo isso porque sonhamos em comprar um carro, ampliar a empresa, investir em um novo maquinário para a propriedade rural, conquistar a casa própria, ter mais qualidade de vida, viver em um bairro melhor, até mesmo tornar a cidade mais sustentável. Independente do objetivo que for, precisamos do dinheiro para chegar lá. É realmente motivador pensar que, com muito esforço, vamos conseguir dinheiro suficiente para melhorar nossa qualidade de vida, não é? Mas já parou para pensar que, se o nosso desenvolvimento pessoal depende do desenvolvimento da sociedade ao nosso redor, não deveríamos estar pensando no coletivo? Já vem há uns 4, 5 anos assim que a gente vinha amadurecendo a ideia e agora a gente pôs em prática. Então, durante a pandemia, o que também foi uma coisa bem absurda, assim, por conta de todo mundo em seu redor dizendo você tá louca. Mas aí a gente teve as parcerias certas, teve os contatos certos e a gente peitou e abrimos o Prosa e Café. Para mim significa um sonho realizado. Significa eu poder passar para o meu cliente tudo aquilo que eu gosto, no sentido de culinária, no sentido de gastronomia, colocar o meu tempero, colocar o meu toque pessoal. O sonho maior hoje é a questão das franquias, né? Eu estou estudando, estou me especializando sobre o assunto. Eu pretendo chegar lá logo, mas eu preciso vender a franquia hoje para as pessoas certas. Isto aqui era meu sonho e eu me realizo aqui, porque as minhas raízes foram sempre da zona rural, né? E uma vida intensa na cidade, fruto das minhas atividades, foram sempre vidas muito agitadas. Só a chegada aqui eu já descansava e, claro, ajudava a propriedade a progredir, é evidente isto, mas aqui eu realizei o meu sonho e continuo. E talvez seja um dos motivos dos meus 87 anos de idade. Os 3 filhos, eu quero que eles a poucos, e eles estão fazendo isto, assumindo, que continuem o que nós começamos aqui e que ela seja cada vez mais produtiva. Este é o meu sonho. Eu pretendo ter uma liberdade financeira, me estabilizar financeiramente. Após o ensino médio, eu pretendo cursar então o curso de Ciências Contábeis. É uma área que realmente fiquei apaixonado porque quando a gente fala de soluções financeiras dentro da área de Ciências Contábeis, nós temos então uma ajuda que é a sociedade e principalmente de um dos maiores pilares que nós temos e uma das maiores preocupações que nós temos enquanto cidadãos, que é a questão financeira, a questão econômica. Os meus maiores desafios é estar então a comando da Cooperal, né, do Conselho Administrativo,
E também ser, então, um estudante responsável, dedicado, isso demanda bastante esforço, paixão e determinação. Como seres humanos, ansiamos pela realização de nossos sonhos. E a história nos mostra que isso é mais fácil quando a sociedade trabalha de uma forma cooperada. Foi a partir desse desejo que agricultores europeus desempregados buscavam uma solução para suas necessidades, dando início a um movimento que ficou conhecido como Raiffeisen. Esse modelo extrapolou as fronteiras da Europa e serviu de inspiração para outros semelhantes. No Brasil, uma segunda leva de padres jesuítas chega e se encaminha ao Rio Grande do Sul, por volta de 1885. Entre eles, um grande entusiasta se destaca, influenciado pelas ideias do modelo Raiffeisen, em prol do cooperativismo de crédito no Brasil. Ele começou a ver as necessidades daqueles agricultores que tinham desde solo empobrecido, não tinha cultivares adequados para plantar, problema de genética, enfim, uma série de necessidades. Viu que a maneira de solucionar problemas e sobreviver e crescer era o sistema cooperativo. Segundo os que escrevem a história dele, ou mesmo a autobiografia dele, ele fazendo o seu trabalho, ia fazer o seu trabalho religioso, após reunir as pessoas, os agricultores, as agricultoras, iam discutir as associações deles e a motivação que se organizassem em cooperativa de crédito. E ele foi vendo, e com a cultura que ele trouxe da Europa, né, que da linha do cooperativismo de crédito do Raiffeisen, ele em 1902 é criada então a primeira Caixa Rural que se tem hoje como histórica da América Latina, que começou lá em Nova Petrópolis, ele e os seus liderados, e essa Caixa Rural que foi então, que iniciou todo o movimento. Com a visão cooperativa financeira, para que a sociedade pudesse efetivamente desenvolver. Criam então em 1913 a Caixa Rural de Cerro Azul, hoje Cerro Largo. Com um estatuto em língua alemã, com a denominação Spar- und Darlehenkassen, que quer dizer Cooperativa de Crédito e Poupança. Assim, o modelo cooperativista começa a ser implantado, abrindo outras caixas rurais e, aos poucos, começa a ser aceito pela sociedade. Mas também começam a surgir os primeiros desafios. Os planos de ajuda mútua foram desacelerados com a chegada da Primeira Guerra Mundial. Mesmo depois de fundar, um tempo depois, houve uma preocupação em função da Primeira Guerra Mundial. Quando a instituição aqui em Cerro Largo foi transferida e semi-fechada, ela teve que sair de Cerro Largo e foi para o interior, uma comunidade do interior, né, São Salvador, hoje o município de Salvador das Missões, na casa do eleito presidente, para evitar problemas sociais de outras regiões, né? Então, ele ficou meio desligado dentro do movimento normal da comunidade, embora ainda se financiassem algumas coisas. Em 1926, eles retornam para Cerro Largo, né? E aí continua o desenvolvimento da Caixa. Quando voltou à normalidade esse trabalho. Pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. E o que estava por vir a partir de 1964 colocou ainda mais à prova o sistema cooperativista no Brasil. Que nós resistiremos até a última ponta das nossas energias. E que tivermos que ser esmagados, venceremos com a nossa honra e a nossa dignidade. A intervenção, a ditadura militar, ela começa com uma proposta, com a criação do Banco Central do Brasil, e uma proposta onde os poderes não
simpatizavam muito com as organizações sociais. O cooperativismo é uma organização social, é uma organização de pessoas que se unem para juntos resolver os problemas, as necessidades e interesses individuais de cada um. E que a orientação era de que tinha que ser mais duro com as caixas rurais, com as cooperativas de crédito. E nesse período, então, criou-se a frase, o período do não pode. Certa pressão de diversos setores no país que não estavam favoráveis para o sistema cooperativo. Não podia ter cheque, não podia ter compensação, não podia captar recurso a prazo, enfim, era uma série de dificuldades que foram impondo. E a pressão dos bancos foi muito forte. E eles aproveitaram essa situação no novo governo. Das 60 e poucas caixas rurais que o Rio Grande do Sul tinha, em 1980 só restavam 13. A tal ponto que o presidente do Banco Central da época foi fazer uma palestra no Rio de Janeiro na Escola Superior de Guerra, e ele perguntado como estava a economia, dizia: estamos indo muito bem, fechamos 750 cooperativas de crédito. A ditadura militar já estava se encaminhando para o fim e o movimento cooperativista estava praticamente diluído, restando poucas caixas rurais e um cenário pouco favorável para a retomada. No plano Collor houve a extinção do BNCC, que era o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, um banco público, que teve sérios problemas e ele foi extinto, e aí ele era o banco que fazia a compensação para as cooperativas. E de um dia para o outro as cooperativas ficaram a pé, como se diz. Não tinha mais compensação, os cheques eram apenas umas folhas. E aí se diz o movimento da bicicleta, mas o pessoal ia caminhando, ia o jeito que dava para recolher no final do dia esses documentos todos. Aí foi um período difícil. Mas a década de 80 reacendeu as forças com uma nova onda de ações, conquistas e surgimento de um novo nome de grande importância. Em 1980 surge um novo líder com uma visão tamanha, tipo padre assim, e com a histórica dele dentro do cooperativismo, né, que é Mário Cruel Guimarães, nascido aqui em Santo Ângelo. Mário Cruel Guimarães assume a vice-presidência da FECOTRIGO e consegue reunir 9 das 13 caixas rurais para então criar a Cooperativa Central de Crédito do Rio Grande do Sul, a COSECRER. Com esse impulso para a motivação, passou a incentivar que outros presidentes das caixas rurais vinculadas à FECOTRIGO viessem a criar a sua própria cooperativa. A Central sugeriu para as cooperativas, numa reunião, de se formar, fazer uma marca única, usar todas as cooperativas a mesma marca, a mesma estrutura administrativa, ficou tudo igual. E esse foi o impacto maior que se deu no sistema. Então, em 1980, realmente surgiu o sistema Sicredi. Com um nome e marca padronizados, era hora de unir as cooperativas já criadas até então. Assim, foram surgindo as cooperativas de Santo Ângelo, São Borja, São Luís Gonzaga, Santa Rosa e Tucunduva, as consideradas cooperativas mães. E esse processo todo, e já se via, quem estudava um pouco o cooperativismo, que havia necessidade de unificação de cooperativas. O que acontecia na Europa, o que aconteceu no Canadá, no sistema lá do Canadá, de unificação de cooperativa. Ela gerou uma série de benefícios, né, aos associados, que lhe permitiu adquirir mais recursos para as suas necessidades, aos colaboradores, porque unificou todo o processo de gestão dos colaboradores da região, né, e às comunidades, que começa a aparecer um trabalho muito mais forte, muito mais comprometido. Esse movimento se deu até 2010, quando todas foram unificadas para se tornarem o que hoje conhecemos como Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União, a Sicredi União RSES.
Quando a gente olha para 110 anos de desenvolvimento na região, cada um dos municípios que a gente atua tem a sua história. Quase 200 mil associados que a gente está completando agora, são quase 200 mil famílias, então, que estão se desenvolvendo em virtude também do trabalho do Sicredi. Ela começou a ser cultivada desde os meus 5 anos, quando os meus pais, então, me associaram à Sicredi e eu ia junto a eles às assembleias. Eu me criei no interior, cidade pequena, e o meu pai já instruiu a gente a sempre trabalhar em cooperativa, sempre cooperar. Isso já vem do antepassado, né? Nós começamos a sentir a necessidade que precisaríamos de um outro órgão financiador que não nem banco oficial e muito menos o sistema de banco particular. E qual era o outro? Só o sistema cooperativo. Para te poder dizer, ó, eu vou abrir o meu Prosa Café, eu vou tirar a minha ideia do papel pelo cooperativismo. E o Sicredi, ele se preocupa, né? Aonde não tem nenhuma instituição financeira, ele vai lá fazer a parte dele. A gente tinha um dever de casa a ser feito ainda, que era estar presente em todos os municípios aqui da região Missões Noroeste. Não estávamos presentes ainda nos 39 municípios da região Missões Noroeste. Uma comunidade que não tem uma cooperativa, a gente percebe a diferença que ela faz quando uma cooperativa chega, né? Então, quando o Sicredi chegou em Garruchos, logo nos primeiros atendimentos, logo nos primeiros meses, a gente percebeu a grande diferença que a cooperativa poderia fazer aqui no município. Mas quando a gente começa a ter o espaço nosso, todo ele ocupado e bem atendido, o que temos que fazer? Nós temos que ajudar o Sicredi a nível nacional. A partir de então, a gente começou a olhar para onde expandir. Daí que veio o projeto de expansão para o Espírito Santo. Com que intuito? Principalmente, levar aquilo que a gente faz no cooperativismo de crédito aqui na região Missões Noroeste também para um outro estado, também para o sul do Espírito Santo. E a Sicredi União, ela segue esse processo trazendo o cooperativismo da Sicredi aqui para o sul capixaba, para o Espírito Santo. Isso acontecendo no início de 2021, inaugurando as primeiras agências no final de 2021 já. Estamos visitando o associado, estamos de fato conhecendo o seu modelo de negócio. E isso está sendo uma surpresa muito positiva para o mercado local. E já estão percebendo e entendendo o modelo cooperativo que traz como objetivo que todos tenham benefícios, todos tenham ganhos. Na realidade, na hora eu não acreditei. Eu falei assim, não é, o banco não vai ligar pra gente para falar que a gente foi beneficiada com uma sobra que repartiu com os sócios. Aí ele falou, não é verdade, pode acreditar que é verdade. Aí eu fiquei muito feliz. O Sicredi vem para agregar valor ao nosso associado. E isso tem sido muito bem recebido e muito bem percebido pela comunidade sul capixaba. Isso faz com que as pessoas nos abram as portas e nos contem, nos tragam de fato os seus projetos e os seus sonhos que pretendem realizar. O Sicredi, ele assim, dá uma estabilidade pra gente, ele dá uma segurança pra gente, né? E eles têm assim uma facilidade, um atendimento diferenciado. O meu sentimento hoje é de muita alegria, muita felicidade, porque é tudo de bom. Eles são assim transparentes. Então isso dá uma alegria, uma tranquilidade pra gente que a gente tá no lugar certo. A cooperativa está ajudando a gente muito assim nas taxas, a taxa muito boa, muito acessível, atendimento excelente. O dinheiro que ela está trazendo para o sul do estado está sendo muito bom, né? Para a gente poder investir nas máquinas, melhoramento dos maquinários e eu percebo que tem uma segurança muito boa porque tem alguém que está aqui, está no meu dia a dia, entende o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. É um orgulho muito grande fazer parte do processo de expansão da Sicredi União para a região sul do Espírito Santo. Aqui em Castelo, a comunidade nos recebeu de braços abertos desde o início, ainda quando não tínhamos o nosso primeiro ponto de atendimento, cabendo a nós, colaboradores, o papel de apresentar
os princípios e valores do cooperativismo para a população castelense. A gente tem nas mãos, através do Sicredi, uma excelente ferramenta. Uma ferramenta mágica de transformação da sociedade. A gente trabalha com as crianças através de vários programas que a gente tem. Esse é o futuro do nosso país. No momento que a gente consegue, através da educação financeira, através do União Faz a Vida, levar a educação para as crianças, a gente está transformando a nossa sociedade. O programa União Faz a Vida foi um divisor de águas para mim, porque quando a gente é jovem, a gente é um pouco imaturo, né? A gente não tem aquelas habilidades bem formadas, a gente não sabe o que vai fazer. Fica um pouco vasto, né? E eu acredito que ele, além de trazer muitas experiências, ele também te faz desenvolver muito na parte sentimental, na parte de habilidades. Então, eu acredito que as oportunidades que eu tô tendo agora, sem o programa eu não teria. Cuidar da natureza e respeitar ela, dar amor para ela, cuidar bem dela e não gastar tanto dinheiro. Aprendemos a construir um mundo bem melhor. Cooperativismo hoje é produzir, alocar os recursos para que possam ser disseminados no meio da comunidade para alavancar a economia, a cultura e o bem-estar. Então, cooperativo, financeiro, o industrial, o comercial, o de consumo sempre são fundamentais, mas a raiz, a ponto de partida, vem sempre do financeiro, porque eu preciso ter dinheiro para começar o empreendimento. Então isso é questão vital. Estabelece, ele faz dentro do sistema financeiro tudo o que for necessário para as necessidades e viabilizar econômica e socialmente seus associados. A cooperativa ela é do associado e a cooperativa faz aquilo que é a vontade do associado. Então é isso que é decidido nas assembleias. Mas o dia a dia da cooperativa também é um dia a dia onde a gente escuta as pessoas, onde as pessoas elas vêm não só ver um negócio, elas traduzem aquilo que elas estão vivendo na sua propriedade, na sua empresa, na sua vida pessoal. Na verdade, a gente está traduzindo em decisões aquilo que a gente vem escutando do associado. E diferente de qualquer outra instituição financeira normal que a gente possa ter por aí, por que eu uso o termo normal? Porque a cooperativa ela acaba não sendo normal como uma instituição financeira. Ela tem esse diferencial, ela tem essa presença junto à vida do associado. Ela busca, através dos seus colaboradores, entender o associado, entender os projetos do associado, entender as necessidades que ele tem, para que a gente possa atuar mais efetivamente, realmente atendendo a necessidade dele, realmente apoiando na concretização do sonho. Porque se o associado tem benefício, a cooperativa também vai colher esse benefício depois. Então, essa retroalimentação de interesse é um ciclo virtuoso que a gente executa no dia a dia. Porque sozinho você chega até certo ponto e você não consegue mais. Você precisa se cercar de pessoas para você conseguir ir adiante. Precisa se cercar de pessoas para você crescer. Nós não podemos viver isolados. O pensamento do vizinho que está do meu lado, às vezes é melhor do que o meu. Mas eu preciso estar aberto para isso, para recebê-lo. Trazer o pensamento de todos para ver, na soma, o que se faz, o que é melhor. Assim, deixamos de pensar de maneira individualista e pensamos de forma coletiva. Afinal, quando um associado investe ou movimenta seu dinheiro no Sicredi, gera recursos para que outros associados realizem seus sonhos e para que a cooperativa invista cada vez mais na comunidade, colocando em prática o verdadeiro sentido do cooperativismo. Como o exemplo do Daniel, da Regina e do Anacleto, que movimentam suas finanças na cooperativa, permitindo que não somente um vá bem, mas que todos possam prosperar com a ajuda de mais investimentos em seus sonhos e em suas regiões. O Sicredi vem sendo nossos parceiros através do Fundo Social. A gente já participou por 3 anos. Acredito que a Coopervida não teria crescido como cresceu sem o apoio do Sicredi. Não teria chegado aonde chegou, né? Sem o apoio do Sicredi. Então, o Sicredi fez parte de muitos momentos da minha vida. Não só agora, nesse projeto da metalúrgica, mas antes, são mais de 20 anos que eu sou sócio da cooperativa. E ela fez muito por mim, muito pela minha família, muito pelos meus colaboradores aqui, muito pelos meus amigos.
E o Sicredi veio para nós aqui e facilitou muito esse trabalho, né? Ele foi um facilitador, assim, abriu as portas dessa maneira de olhar, que não é dividindo, e sim juntando que tu consegue ir mais longe. Então, hoje, através da cooperativa, eu me sinto um elo responsável em retransmitir todo esse crescimento, tudo isso. E realmente, assim, o Sicredi fez toda a diferença na minha vida, faz na minha e da minha família. A gente vive isso. Eu fico muito agradecido pelo bom atendimento que a gente tem. Eu sempre digo, o Sicredi, assim, para nós ali, é quase como já faz parte de uma família, né? Tu precisou de alguma coisa e não existe pessoa que não precisa de uma cooperativa um dia, né? Isso não existe. A gente sempre viu como progresso, não é? Isso se vê hoje na nossa cooperativa ali também, que nós vivemos junto, mas significa acompanhamento e ajuda. Porque onde a gente sempre podia ir procurar socorro era nas barcas, sim. Eu sempre admirava a Sicredi, né? Porque a gente sempre foi bem servido, né? Hoje ainda nós somos sócios, né? Assim funciona uma sociedade movida pelo cooperativismo, através de um ciclo de prosperidade mútua que faz com que deixemos um legado mais positivo para as gerações futuras. Quer investimentos, quer custeio, ele sempre deverá fazer parte. E ele vai aumentar ainda mais com a nossa participação, é evidente. Mas os novos, nós temos que levá-los juntos. Eu agradeço muito às gerações passadas por eles terem nos ensinado sobre cooperativismo, por eles terem iniciado o cooperativismo, por eles terem feito tudo o que fizeram até aqui em relação a isso, em nos ensinar a se ajudar, e quero muito passar isso para as gerações futuras que estão vindo aí. Hoje eu me sinto bastante feliz e realizado em saber que o desafio, as dificuldades, os empecilhos que foram vividos por gerações passadas, elas estão reverberando, resultando em facilidades, e então sinto na responsabilidade, inclusive, de passar isso a mais gerações. Há 110 anos, o padre Amstad conseguiu acender a chama do cooperativismo na nossa comunidade. Desde então, o nosso papel tem sido manter acesa essa chama. Olhando para o local, geramos valor e transformamos as comunidades onde estamos presentes, reafirmando o ideal cooperativo dos nossos fundadores. Assim, vamos juntos construir uma sociedade cada vez mais próspera. E mais do que isso, mudar o mundo. Isso se confirma pela voz de nossos associados. Afinal, a história deles conta a nossa.